Estamos de volta para mais um bloco da nossa conversa com o Raí, cidadão francês, homenageado no livro que relaciona as 40 personagens que contam a história de Paris. O Raí é o símbolo do PSG do estádio Parc des Princes. Eu queria falar um pouquinho da Copa de 94, né, que você começou como capitão, fez um gol e saiu ali depois da terceira partida do Brasil. O Dunga passou a ser o capitão do time, né? Você acha que hoje, né, tanto tempo depois, alguma coisa poderia ter sido diferente na sua atuação naquela Copa, Raí? Bom, eu acho que diferente é difícil, né? Porque é todo um contexto, uma continuidade de trabalho. Acho que tive, né, momentos maravilhosos da minha carreira, sempre vitoriosos, inclusive nesse momento que foi um momento difícil, ganhando, né, uma Copa do Mundo, sendo campeão do mundo, jogando 3 jogos como titular e mais dois como, né, em 7 jogos e mais dois entrando durante o jogo, né? Joguei 5, então bem ativo e mais do que isso, né? Passei quase 4 anos como capitão, então ajudei a montar, né, aquela equipe, mas vinha de de um processo de muita pressão, né, sobre a seleção brasileira, né, isso porque fazia 24 anos que não ganhava, aliás, agora também faz a mesma coisa, faz o mesmo tempo que não somos campeões, e então cada Copa que passava era uma pressão, e aquele tinha nas eliminatórias, né, não foram muito boas para o Brasil. Eu vinha de 3 anos 3 anos sem férias, né? Porque eu jogava 90 e tantos jogos pelo São Paulo, né, na temporada, e nas férias jogava pela seleção brasileira. Então, e momentos antes das eliminatórias e logo depois vim né, também sem férias, né? Joguei as eliminatórias, já vim para Paris Saint-Germain. Então, eu acho que assim, não cheguei no ideal da minha forma física, mas acho que não foi o que pesou, porque eu já estava melhor, né? Já na Copa do Mundo, tanto é que o primeiro jogo fui considerado o melhor em campo, e depois ganhamos os Camarões, depois no terceiro jogo que a gente foi mal, que eu também jogou mal, mas foi 1-1, um jogo contra a Suécia, aí que eu saí, mas existia já, né? As pessoas já tinham uma opinião pública, já estavam de alguma certa forma, o Raí está na adaptação na França, não está no melhor momento. E isso conta também, né? Eu acho que poderia ter contribuído mais com a seleção como titular, poderia ter feito outros bons jogos, como fui o melhor em campo no primeiro jogo. Mas tínhamos bons também, um bom grupo, mais além do que tudo, né? Esse grupo que falei que eu ajudei a construir, um pouco a pouco, a gente tem muito orgulho disso, né? Acho que mais do que pensar em coisas individuais. Eu acho que eu lamento muito também não ter feito uma outra Copa. Acho que eu merecia a carreira que eu fiz, né? De todas as vitórias e todas, por eu ter feito uma outra Copa. Mas tenho também muito orgulho de ter participado da construção desse grupo, né? Campeão do mundo depois de tanto tempo no Brasil, e depois de 94 foi um outro ciclo, né, do futebol brasileiro. Chegou ao final de 98, campeão em 2002, então ali inaugurou uma nova era, né, de respeito pelo futebol brasileiro. Você tem na família, na sua família, né, esse sentimento que talvez habite o coração, a alma de muitos brasileiros, né? O Brasil tinha aquela seleção fantástica de 82, onde estava o seu irmão Sócrates, e em 94, uma seleção que na época foi bem questionada por ser muito pragmática, por querer apenas o resultado, né? Então a gente tem na sua família o Sócrates em 82 e você nessa seleção vencedora de 94. Teu irmão Sócrates chegou a comentar alguma coisa com você assim, ó, joguei bonito, mas quem ganhou foi você, algo do tipo? Não, desse tipo não. Acho que ele, claro, que tinha orgulho, né, assim como nós tivemos, e vibramos muito, né, das 2 Copas do Mundo que ele jogou. Mas sem dúvida nenhuma foi uma seleção mais pragmática, né? Mas como eu falo, acho que é isso, né? O futebol brasileiro, ele é admirado no mundo inteiro, né? Por ser um futebol vistoso, sempre com grandes jogadores, craques, habilidosos. Mas também uma cena também marcado por times campeões do mundo. Eu acho que o fato de ter passado muito tempo sem ser campeão mexe com o orgulho do brasileiro, né? E sem dúvida nenhuma, independente
de ser uma seleção mais pragmática, mas uma grande seleção, né, com craques também, mas mais pragmática. Quando a gente voltou para o Brasil, né, foi uma festa gigantesca. Então, o Brasil, mais, né, de novo, novamente, número 1 do mundo, né? Então, quando a gente fala mais pragmática, apenas resultado é campeão do mundo. Então, ninguém chega lá por acaso. Então, acho que o Brasil, depois de tanto tempo sem ganhar um título mundial, precisava também ser um pouco mais pragmático, né? E trazer esse título, voltar a ser o número 1 do mundo. E às vezes você precisa de um certo pragmatismo. O Brasil estava necessitando aí de uma vitória. O Raí, você tem acompanhado o seu time onde você começou, o Botafogo, e o time onde você se projetou para o mundo, o São Paulo? Eu tenho acompanhado, confesso que nos últimos 2 anos eu acompanho todos os resultados, com certeza, né? Mas não deu para assistir tantos jogos. O Botafogo assisto lances, melhores momentos, mas não consigo acompanhar jogos inteiros, né? Principalmente depois de, né, há 3 anos atrás que eu comecei a fazer o mestrado, então acabei ficando entre o Brasil e a França, mas no tempo que estava no Brasil também estudando, pesquisando, fora o trabalho da Gol de Letra, então não deu para me acompanhar tão de perto os 2 tricolores do meu coração. E aquela história de quando você começou no Botafogo, você fez questão de esconder que era irmão do Sócrates? Bom, o Botafogo eu tenho muitas lembranças, né? Que primeiro como torcedor, né? De ir assistir treino do Sócrates. Já lembro muito de assistir treino do Sócrates e ficava impressionado com aquele magrelo que também depois estava em casa e que nos treinos era maravilhoso, acompanhar um show, né? Cada treino. E depois com bandeira da Pantera, né, Pantera de vibrar no campeonato, né? Quando o Botafogo em 77, né, ganhou o primeiro turno do Campeonato Paulista. Mas eu, quando eu estava começando, sim, eu tentei esconder porque eu sabia do peso que era, né, ser irmão do Sócrates. E eu já era bem tímido na época, né? E então no primeiro teste que eu fui aprovado, pediram para voltar, mas não durou muito tempo, né? Já no segundo, terceiro treino já sabia, então eu tive que carregar essa coisa de ser muito orgulho, né, do irmão, mas ao mesmo tempo ser um peso, né, para sempre uma comparação. Então tive que, de uma certa forma, amadurecer mais cedo, lutar também bem cedo, já ter uma cobrança muito grande, que ali eu mostrei, né, o começo do meu lado de competidor, né, de querer de uma certa forma provar também o meu valor independente do gênio que era o Sócrates. Sócrates morreu muito novo, né, Raí? Faltou dizer alguma coisa pro seu irmão? Ah, não, acho que a gente tinha muito que escutar dele ainda, talvez, né? Mas as mensagens que ele passou ficaram, né, aqui no coração, muitas coisas que tinha que ser ditas, eu como caçula, né, ele me chamava de pivete no começo, foram ditas, né, foram várias fases na vida dele, e como minha mãe dizia, né, minha mãe dizia que ele era um ritmo de vida que ele quase que conscientemente queria, né, sempre muito intenso, ele sempre muito intenso, não só desde a carreira, né, o que passou como ídolo do Corinthians, as diretas já, então sempre, e depois da vida dele também sempre nas relações intensas, sempre um cara muito apaixonado pela vida, pelas pessoas, pelos amigos, né, muitos amigos aí de Ribeirão Preto. Então ele com certeza viveu pouco, mas viveu de uma forma muito intensa, que era muito o estilo dele. O Sócrates é um dos filhos do seu Raimundo que leva nome de um filósofo grego, né? Tem o Sóstenes e o Sófocles. É verdade que você Sim. também quase teve o nome de um filósofo grego? Não, isso faz parte mais das histórias, né? Eu principalmente que sou o último, né? Mas o que dizem é que minha mãe que chegou uma hora que já não queria mais os nomes, né? Para ela estava complicado assim dos irmãos chamarem uns aos outros, né? E aí convenceu meu pai para colocar o nome
dele, né? Raimundo, que era Raimundo. Ela, Dona Guiomar, convenceu o seu Raimundo a botar o quarto nome Raimundo. Então aí não teve mais mais essa dúvida para os últimos, não. Mas se continuasse, com certeza, se deixasse por conta só do meu pai, eu acho que teríamos aí outros filósofos homenageados. A lenda conta que o nome seria Xenofonte. Eu não sei quem tirou, acho que foi um amigo meu de infância que tirava sarro meu disso, mas podia ser Aristóteles, podia ser vários outros. Ô Raí, você fez uma publicação na sua rede social fazendo uma referência à frase da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, né, que é inspirada no filósofo positivista Augusto Comte, né, e você diz ali que o texto original tinha amor também, né? Amor, ordem e progresso, e que tiraram o amor. Gostaria que você comentasse sobre essa sua manifestação. Isso é muito forte, né? Só essa frase, né? Tiraram o amor, né? Mas sim, eu também fiquei sabendo, não faz muito tempo, né? Que a ideia original era, né, o amor como princípio, né? Depois ordem e progresso. Nessa sequência, né? Então, eu acho que é muito que está faltando, né, para nossa no mundo de hoje, né, de uma certa forma por um certo desesperança. Eu acho que isso é contra, né, o que o brasileiro tem de melhor, né, que é o calor humano, que são as relações humanas, né. Todos os meus amigos europeus ou fora da Europa, estrangeiros que vão para o Brasil, pelo Brasil, pela energia do Brasil, pelo exotismo do Brasil, pela beleza do Brasil, quando eles chegam no Brasil, o que eles mais se impressionam, o que eles mais gostam são a relação das pessoas, a maneira com que a gente mostra os nossos sentimentos. Eu acho que a gente tem que retomar isso, né, de voltar a ser um país menos individualista, mais solidário, que pensa coletivamente. Nós temos criatividade, temos uma economia potente, com um potencial gigantesco, somos ricos por natureza, né, que é o que vai ser o futuro, né. Nós temos que pensar, quando a gente fala em amor, em vida, tem que pensar também em preservação. O Brasil pode ser pioneiro em muitas coisas, né, nessa transformação energética que vai ser necessária para preservar a vida, né, e a vida, para mim, não tem sentido se não tiver o amor como princípio. Merci, obrigado, Raí. E obrigado a você que nos deu o prazer da sua companhia. Até a semana que vem. Programa Entrevista com Chico Ferreira. Oferecimento Metropolitana. Acesse faculdademetropolitana.edu.br e saiba mais.